Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre fetiche. Sim, vou falar sobre fetiche e os estereótipos do fetiche que existem no meio cross, tá? E eu vou trazer uma visão minha, tá? Sim, na minha visão, uma grande parte, se não a maioria, isso é uma visão minha, das crossdressers são fetichistas, tá? Isso independe se forem homens, se forem mulheres, se forem héteros, gays, bi, enfim. Uma grande parte, muito provavelmente a maioria, é fetichista. Isso é uma coisa eterna? Não. Eu acho que muitas pessoas conhecem o termo crossdressing por conta de fetiche. Por conta de questões relacionadas a fetiche de feminização, do BDSM, ou de usar roupas femininas, ou de usar salto, ou de usar meia calça, não importa. Mas eu acho que o primeiro contato da grande maioria das cross com o termo vem por meio de um fetiche que muitas vezes está ligado a uma questão sexual, tá? Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, mas eu tô trazendo a minha visão como uma cross em transição, né? Então talvez uma ex-cross, eu não sei, ainda me monto, né? Eu não tô vivendo 100% do meu tempo integral como mulher, mas eu já tenho uma atualização, eu já comecei o meu processo de harmonização em... não sei se eu vou te contar, mas tem um pouco mais de uma semana aí que eu comecei a me harmonizar. Então assim, sim, a maior parte das crossdressers trabalha essa questão do fetiche. E tudo bem, sabe? Porque eu percebo que existe também sempre uma questão, um julgamento entre mas cross é tudo fetichista ou não é tudo fetichista, e aí, parecido com o que eu falei no vídeo anterior, né? No vídeo que eu gravei antes desse, parece que são grupos que se separam e um ou outro não pode coexistir, sabe? Tipo, como se não misturassem. E na verdade não, na verdade tá tudo bem você praticar o crossdressing porque você tem uma questão de um fetiche, né? Muitas cross acabam, inclusive, conhecendo o crossdressing muitas vezes por conta desse fetiche. Vou dar um exemplo de BDSM. Eu não sou uma pessoa perita no termo, poderia trazer alguém aqui para falar sobre isso, mas não é o caso. Mas muitas pessoas começam a praticar o BDSM, que é aquela relação de dominação e submissão. Em algum momento acaba descobrindo que o submisso, por exemplo, a submissa gosta dessa parte de imitação, e aí isso começa com uma coisa que vai escalando e a pessoa começa a descobrir o termo crossdressing e começa a praticar aquilo. Ou a pessoa gosta muito de salto, ela tá sempre olhando o salto no pé das mulheres, aí começa a gostar muito de pé, começa a gostar muito de, sei lá, de ter o pé no colo, cheirar, beijar. Dali um tempo resolve comprar um salto e colocar, e aí começa a usar salto em casa, e aí ela começa a descobrir o termo crossdressing. E aí, para ela se sentir feminina, para ela se sentir praticando o crossdressing, basta que ela coloque um salto. Meia calça também, a pessoa tem uma admiração por pernas femininas com meia calça, e aí aquele tecido fininho, ela começa a gostar que a namorada, que a esposa usa, enfim. Aí quando ela vai lá ver, ela um dia compra uma meia calça e coloca, e aí ela descobre o termo crossdressing. Então assim, por que eu acho que tem tanto fetiche relacionado ao crossdressing? É uma teoria, tá, gente? Mas assim, não existe em lugar nenhum ninguém ensinando o que é travestir-se, o que é praticar o crossdressing. O que é essa prática? Não existe isso. O que existem são termos, muitas vezes sexualizados, que nós encontramos na internet, como CDzinha, CD, enfim, e meu, é horrível se você for procurar por isso, né? Porque parece que é só isso. Então, para quem vê de fora, pode ficar horrorizado. E tudo bem também para quem quer viver essa parte sexualizada, mas eu tô aqui para dizer que
a internet acaba sendo muito isso em todos os termos, né? É musical, é artístico, a sexualização das coisas, essa conotação mais vulgarizada, ela é comum na internet se a gente for ver para muita coisa. Então, assim, as pessoas acabam descobrindo esse termo por um fetiche e depois isso pode ou não evoluir, tá, para outras questões. Eu não vou falar sobre o meu caso, tá? Mas assim, as pessoas que vão descobrindo essa questão do fetiche e vão criando os padrões dela, tá tudo bem, sabe? Então, por exemplo, tem muita crossdresser que coloca calcinha e vai trabalhar de calcinha. E aí, nesse conceito, por ela estar de calcinha, mesmo estando de menino lá no trabalho dela, trabalhando de calcinha, ela começa a conversar com outras pessoas na internet como se fosse mulher e sente prazer nesse ato. E isso traz essa parte do fetiche que eu falo. Essa parte de fazer com que ela sinta prazer, sinta excitação naquilo que ela está fazendo daquela forma. E isso pode evoluir. Por exemplo, a pessoa pode começar com uma calcinha e querer ir para uma meia calça. Começar com depois da meia calça, calcinha, querer, sei lá, unhas. E aí, quando ela vê, ela compra uma peruca, ela tá se maquiando, e aí isso pode ou não ir evoluindo. Tem pessoas que não evoluem nunca, tá? Que na verdade ela mantém aquele gosto pessoal pra vida toda. E tem pessoas que sim, que vão evoluir, que quando elas virem, elas vão estar querendo perseguir cada vez mais a experiência de se sentir uma mulher por completo. Mas o fetiche, ele pode sim fazer parte disso e ele não vai ter absolutamente nada a ver com, por exemplo, orientação sexual. Então, uma cross que usa calcinha, necessariamente ela é gay? Não. Muitas vezes não. A maioria das vezes eu diria que não. Tem muita cross que chega pra mim e fala assim: nossa, mas cross não é gay? Né? Você remonta pra quê? Já me fizeram essa pergunta, né? Muitas vezes. E eu falo, não, a maioria das cross não é gay. É a minoria. E muitas vezes, simplesmente, a pessoa quer experimentar o diálogo, quer experimentar a interação, ela quer sentir sendo feminina naquele momento com o qual ela está falando com você. Isso não tem nada a ver, necessariamente, não está nada relacionado com orientação sexual. E pode estar muito relacionado com o fetiche, com algo que ela idealiza, que ela tem na cabeça. Tem muitos fetiches, sei lá, tem gente que tem vontade de sair com alguém fardado. Tem gente que tem vontade de que o namorado se vista do sexo oposto, ou que a namorada se vista de forma masculina. Tem muita questão de fetiche relacionado. Recentemente, não posso falar quem, mas uma mulher que namora uma cross entrou em contato comigo, tirou dúvidas com relação a isso. E eu falei para ela observar se o que o marido dela, o namorado dela, estava passando não poderia estar muito mais atrelado a fetiche do que a de fato uma questão de identidade de gênero, tá? E ela entendeu o meu ponto, né? Porque o fetiche, muitas vezes, ele é quase que seguido de ritos, de rituais. E tudo bem, talvez eu possa ter seguido em algum momento da minha trajetória essa questão do rito, do ritual, até por uma questão de me preservar, de me justificar, enfim. Mas, no geral, uma pessoa trans, ela não tá tão preocupada assim com o ritual. É muito mais uma questão dela se sentir, dela viver, dela respirar. Então, por exemplo, para mim, o divisor de água está sendo eu começar o meu processo de hormonização, né, por mais tardio. Por pouco tempo que seja que eu estou fazendo isso me traz um alívio muito maior, por exemplo, do que a necessidade de eu estar toda com peruca, maquiagem, enfim, todo dia. É claro que eu me vejo como mulher e gostaria de poder fazer com que as pessoas me vissem assim. Mas eu estou tentando trazer a diferença de um fetiche aqui para vocês. Então, para mim, nunca foi a pauta disso
coisa mais importante. Por exemplo, eu nunca fiz questão de usar salto, questão de usar, sei lá, calcinha. As pessoas me perguntam, mas você fica de calcinha todo dia na sua casa? Não, calcinha, inclusive, é muito desconfortável. Muitas vezes a mulher, ela quer não ficar de calcinha. Algumas mulheres até às vezes pegam a cueca do marido emprestado pra usar, né? Então, assim, sim, existe essa coisa do fetiche e existe essa coisa do estereótipo. E tá tudo bem você praticar o crossdressing por fetiche ou não. Tá tudo bem você gostar dessa parte mais fetiche ou mais sexualizada. São os caminhos que existem para você expressar o que você quer expressar. E você tem o direito, você tem a liberdade de expressar o que você quiser, a sua vida, o seu corpo. E em algum momento isso pode ou não evoluir para algo. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre me senti uma mulher e sempre neguei isso. Sempre foi um processo de bloqueio. Eu saber que eu era assim e de eu me dizer que eu era errada e querer bloquear isso, sabe? E ainda vem um pouco disso, eventualmente, porque é uma vida inteira entendendo que tinha que ser assim, tá? E como que eu vejo isso para as pessoas que são fetichistas, né? Aquelas que entendem, que se entendem, que se compreendem e sabem que aquilo é um fetiche, que aquilo é uma coisa que ela gosta de praticar, que ela gosta de fazer, para essas pessoas, elas conseguem lidar bem com esse ligar e desligar. Mas para as pessoas que não compreendem isso e, sei lá, não vão a fundo, por isso que eu falo, gente, busquem fazer terapia, é muito importante, ajuda demais no processo de você se entender, tá? Então, essas pessoas que começam a ir atrás do entendimento e aquelas que não que conseguem desligar e ligar e aquelas que não entendem, né? Elas têm muitas vezes dificuldade e acabam passando por aquele processo de urge-purge que eu já falei aqui uma vez muito forte, né? Então, só refrisando. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Urge quando você tem uma vontade muito grande de se arrumar. Urge quando você nega aquilo e fala, não quero viver mais isso. E aí você se desfaz tudo, joga tudo fora, tem uma raiva muito grande. Mesmo eu não me considerando, mesmo eu não me entendendo como uma pessoa fetista, eu tenho urges e purges? Sim, claro que tenho. Porque isso tem muito mais a ver com aceitação, né? Mas as pessoas talvez fetistas tenham isso muito mais, porque dependendo o fetiche, dependendo como ela interpreta aquilo, sendo que aquilo não é um reconhecimento da identidade de gênero própria, a questão de você ter raiva e não saber lidar com esse sentimento e se autopunir, se oprimir e ter esses purges e urges muito mais fortes, muito mais violentos, ela pode acontecer com mais frequência, pelo menos, tá? É difícil dizer o que é mais ou menos, né? Porque é muito individual. Mas a pessoa pode estar hoje falando comigo, que é super comum, falando, nossa, Paula, eu te adorei, seu canal é incrível, não sei o que, eu amo salto, não sei o que, quero te conhecer, quero sair, vamos pra algum lugar, nossa, quero me arrumar igual você, olha aqui, todo salto. E tipo, 2 dias depois ela some. Aí 1 mês depois ela volta, aí 6 meses depois ela some. E eu percebo esse padrão, essa frequência, e o que eu vejo, né? De novo, não tô citando o nome, tá? Não tô falando isso pra você, isso é um cenário inclusive fictício. Mas isso acontece mais do que você imagina, com mais pessoas. Então o que eu percebo? Eu percebo que essa pessoa, na verdade, ela vive um fetiche. E ela não sabe disso, ela não percebe isso, e ela fica procurando se validar, se conectar, se encontrar em alguém. E tá tudo bem. Por exemplo, eu não sou pessoa fetichista. Eu não vou dominar ninguém, eu não vou fazer práticas de BDSM com ninguém, eu não sou essa pessoa. Mas eu conheço as pessoas, eu entendo, eu tenho muitas amigas que são, e tá tudo bem. E claro, você pode ser fetichista e você pode ser trans, sim, você pode. Mas eu tô mostrando que quando você se entende trans, é uma coisa que ela vai além ou independente do fetiche.
entende? É uma coisa que tá aqui, que tá na alma, que tá aqui dentro. É o que eu falo, que é quando você consegue respirar. Então, o dia que você, que tem essas dúvidas, quiser entender o que é a dor de quem é trans e não consegue ser, é como prender a respiração. Quando você sai, é como poder respirar. Enfim, eu nunca pude respirar tanto como eu tô podendo respirar nos últimos tempos da minha vida. Mas ainda assim, eventualmente ainda prendo a respiração, né? Mas eu queria trazer essa reflexão sobre o fetiche, tá? Sobre as práticas de fetiche, existem muitas, muitas, muitas. E se você é alguém que pratica o crossdressing como fetiche, conta aqui pra mim, fala pra mim qual é o fetiche que você gosta, o que você mais curte. São sapatos, são saltos, o que é, tá? E se não, se você pratica por outro motivo, crossdressing, artístico, expressão, identidade de gênero, conta aqui também. Deixa eu saber. Conta, interage, porque a gente tá criando uma comunidade super legal e tá sendo muito bom poder interagir com vocês. Inclusive, esse tema do fetiche me foi pedido para trazer, para eu falar um pouco sobre a minha visão disso, tá? E aqui tá a minha visão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem falar mais sobre temas assim, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo também, tá? Então, vamos conversando, conforme as interações a gente vai falando. Eu estou com um grupo de WhatsApp, as pessoas que me seguem aqui no canal. Quem quiser entrar, eu vou deixar o link talvez aqui no comentário fixado, mas saiba que minimamente tem que ter uma aprovação com os moderadores lá. Então talvez eu pense numa maneira de você entrar em contato, ou posta um comentário aqui dizendo que você quer entrar no grupo de WhatsApp, para que a gente possa entrar em contato com você. Ou me manda uma mensagem no Instagram, que muita gente tem feito isso e tem funcionado, tá? Tá sendo um grupo super legal. Eu tenho postado coisas lá todos os dias, antecipadas para todo mundo, tá sendo bem bacana, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigada para você que esteve até aqui me ouvindo. Mais uma vez, eu tô amando fazer esse canal no YouTube. Tá sendo uma terapia para mim, tá sendo muito bom. Eu espero que vocês estejam gostando também. E super beijo, como de costume, para você. E até o próximo vídeo.